desembargador Pedro. Aqui ainda discutindo... Presidente é Vossa Excelência hoje, da Câmara. Pois é, estamos aqui porque a gente estava ainda verificando um voto, para modificar o entendimento de um voto anterior. Certo. Está ali fazendo um reparo. Você vai a Parnaíba? Não, eu falei agora há pouco, eu não vou, porque eu vou assistir a posse do Procurador-Geral, doutor Cleandro Moura, amanhã. Aliás, na sexta-feira. É sexta-feira, é. É na sexta. Muito bem. A luta é grande, a luta é grande. Você vai a Parnaíba? Você vai, não? Seu microfone, desembargador Pedro. Estou pretendendo ir lá hoje. Lá vai até sábado, né? Não, encerra na sexta, meio-dia. Na sexta, meio-dia. Eu quero ver se ainda chego para o evento, doutor Cleandro. É à então noite, dá na tempo sexta-feira. ainda. Porque lá a posse dele é sexta-tarde, é 18 horas. E lá encerra, acho que encerra sexta, meio-dia, parece. Encerrar e pegar a estrada, como se diz. Bem, vamos então... Pode ligar o sistema. Já iniciei, desembargador, a gravação. Bem, inicialmente, declaro abertos os trabalhos desta sessão, cumprimentando inicialmente o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, nosso componente titular da Câmara, cumprimentando a doutora Maria do Rosário de Fátima, que agora compõe essa Câmara, com muito prazer, o doutor Antônio Ivan Silva, nosso procurador, senhores advogados, a doutora Leia, que agora colabora conosco nesta oportunidade, em substituição à doutora Vanessa, sempre muito simpática, competente, doutora Leia. Sempre um prazer reencontrá-la. Igualmente. E declarando abertos os trabalhos, solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Eu renovo meus cumprimentos e passo a leitura da ata anterior. A ata da sessão anterior, realizada no dia 20 de novembro de 2023, disponibilizada também no dia 20 de novembro de 2023 no Diário da Justiça 9676 e dada como publicada no dia 21 de novembro de 2023. E até o momento não foi pugnada, eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Bem, no silêncio, declaro aprovada a presente ata e vamos, então, passando ao voto. Vai começar a posição. Sebastião, Vossa Excelência tem voto também. Tem um voto do Sebastião, doutora Léa? Veja aí. Tem, desembargador. Processo de número 1º, 2 e 3 da pauta de relatoria do desembargador Sebastião. E Sim, pode falar. Temos advogados também habilitados em alguns processos para fazer sustentação oral. Sim, então, Vossa Excelência, desembargador Sebastião, com o primeiro voto como relator. Pode fazer o pregão do processo número 1. Desembargador Pedro, se o senhor me permite, podemos Sim. dar início pelos processos que tem os advogados habilitados? Sim, preferencialmente. Correto. Certo. Então, vamos para o processo de número 3 da pauta, de relatoria do desembargador Sebastião. Pode proceder ao pregão. Tudo bem. É o processo 075-9146, dígito 50, 2023, 818-0000, habeas corpus, origem Teresina, Central de Inquéritos, a impetrantes Janete Caterine Rodrigues Damasceno e Eduardo Rodrigues de Souza do Carmo Batista, paciente é Francisco Bruno da Silva Soares, impetrado é o juiz de direito da Central de Inquéritos da comarca de Teresina, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Bom, no caso aqui, o relatório consta, está no sistema já. Então, o advogado pode usar a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor doutor desembargador Sebastião Ribeiro Martins, relator deste habeas corpus. Cumprimento a excelentíssima senhora doutora Maria do Rosário de Fátima, o excelentíssimo senhor doutor desembargador Pedro Macedo, o doutor procurador de justiça, auxiliar desta primeira Câmara Criminal e todos os presentes. Excelências, eu começo a minha fala com uma frase de Rui Barbosa. Ele diz que maior do que a tristeza de não vencer é a vergonha de não lutar. Em um processo criminal,
não há vencedores nem perdedores. Eu ouso dizer que em um processo criminal há perdedores, tanto a vítima quanto seus familiares, quanto o acusado, seus familiares. Mas em um processo criminal há a luta pelo direito, e é por isso que estou aqui hoje. Ontem, quando eu tive a oportunidade de entregar os memoriais a Vossas Excelências, eu iniciava mencionando: trata-se de um processo complexo, mas eu não posso deixar de lutar por ele. Excelências, o meu objetivo com essa sustentação é a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares que são suficientes e adequadas ao caso concreto. A decisão de prisão preventiva do paciente, ela aponta 3 requisitos para decretar a sua prisão preventiva. Eu vou começar mencionando o requisito da aplicação da lei penal. Na decisão, há a menção de que o paciente estaria foragido, teria se evadido do seu endereço. Excelências, esse requisito está superado. No dia 20 de julho de 2023, eu, sua advogada, compareci à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, juntando a minha procuração ao inquérito com o endereço atualizado do paciente. Ademais, excelências, ele foi preso na porta do seu trabalho. Como que o paciente estaria foragido se continuava trabalhando diariamente? Está nos autos o comprovante de residência atualizado do paciente, onde ele pode ser encontrado para ser intimado e comparecer a todos os atos processuais. Então, não há risco de fuga, excelências. Quanto ao segundo requisito, que é a conveniência da instrução criminal, há na decisão de prisão preventiva uma menção a um suposto risco de ameaça do paciente com a vítima. Porém, excelências, o fato do paciente ter se mudado de endereço, ele saiu do povoado pequeno onde ele morava com a família, foi justamente para não se manter próximo da vítima, justamente para evitar comentários desse tipo de que ele estaria próximo da vítima. É um povoado muito pequeno, então assim que surgiram as notícias dessa denúncia, pelo fato ao qual ele está sendo investigado, ele se mudou para Teresina, para morar de favor, depois estava morando em uma kitnetzinha, justamente para não haver proximidade com a vítima. Ademais, excelências, a medida cautelar de afastamento da vítima e das testemunhas que irão depor no processo é uma medida suficiente para resguardar esse risco processual, sem que seja necessário que a sua prisão preventiva, que é a medida mais gravosa, seja decretada. Por fim, excelências, o outro requisito mencionado na decisão de prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a gravidade do delito. Menciono que o magistrado, em sua decisão, trouxe expressões genéricas e conceitos jurídicos indeterminados, como expressivo risco social, extrema reprovabilidade social, insegurança e riscos à população, que são expressões que se prestam a justificar qualquer outra decisão de prisão preventiva. No bojo do habeas corpus, eu transcrevi os parágrafos em que o magistrado menciona esses requisitos e questionei. Esses parágrafos poderiam estar em quaisquer outras decisões que decretam prisão preventiva. Excelências, nos memoriais que tive a oportunidade de entregá-los, eu destaquei a seguinte frase: a carga de desvalor que o ilícito típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. A eventual culpabilidade do paciente será apreciada em sede de instrução processual, em que poderá vir a sua condenação. Mas nós estamos aqui a analisar o juízo cautelar. É a prisão preventiva a medida mais gravosa do nosso ordenamento, realmente necessária para o caso concreto? É um paciente de apenas 20 anos, nunca respondeu a nenhuma outra ação penal, não tem nenhum inquérito em seu desfavor, possui endereço fixo, trabalho fixo, com comprovante nos autos. Ainda juntei um abaixo-assinado dos seus pares, atestando a sua boa conduta social. Então, excelências, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê uma série de medidas cautelares que podem sim ser aplicadas ao caso concreto. Por fim, excelências, eu destaco jurisprudências deste egrégio Tribunal de Justiça. Eu fiz questão de colacionar no habeas corpus apenas jurisprudências relacionadas ao crime de estupro de vulnerável, justamente porque esse crime
tem as suas singularidades. Então, juntei jurisprudências atinentes ao mesmo crime para mostrar a vossas excelências que podem sim ser aplicadas as medidas cautelares ao caso concreto. Primeiro, eu destaco o HC 2017-0001-00472660, de relatoria do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, em que foi mantida as medidas cautelares a um paciente que estava sendo investigado também por estupro de vulnerável. Esse acórdão, excelências, não estava em segredo de justiça, então eu pude ter acesso ao inteiro teor. E se tratava de um padre que estava sendo acusado de estupro de vulnerável e que foi concedido a ele as medidas cautelares. Entre elas, a de proibição que ele retornasse à cidade dos fatos, uma medida cautelar que é peculiar ao caso concreto de habeas corpus e que foi suficiente para resguardar o andamento processual sem que a sua prisão fosse decretada. Qual a medida cautelar peculiar ao caso concreto do paciente de habeas corpus que estão sustentando? A medida de afastamento à vítima e às testemunhas, para retirar o risco da ameaça. E, por fim, excelências, eu destaco o habeas corpus 2017-0001-013-3905, de relatoria do desembargador Pedro Macedo, que resume e sintetiza o meu objetivo aqui hoje. Abre aspas. Embora o deciso mencione com clareza a gravidade concreta do crime supostamente praticado, delineando a participação do paciente, não registra o grau de sua periculosidade a ponto de justificar a custódia antecipada. A simples menção à gravidade e periculosidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, notadamente quando o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e residência fixa e que exerce atividade ilícita. Embora as condições pessoais favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade, devem ser valoradas quando se constatar que as medidas cautelares alternativas mostram-se cabíveis e suficientes em substituição à medida extrema. Fecha aspas. Excelências, esse habeas corpus estava em segredo de justiça, não pude ter acesso ao inteiro teor da ata, mas no Diário de Justiça, quando foi publicada a decisão de liminar, mencionava que tratava-se de uma situação em que o paciente teria certa proximidade com a vítima e a sua família, tanto que menciona que ele teria se aproveitado da confiança com a vítima e que ele, inclusive, doparia a vítima para praticar os abusos. E que, mesmo com essa gravidade, foi concedida as medidas cautelares. E destaco essa jurisprudência, excelências, para mostrar que, embora no caso de habeas corpus também há a gravidade da conduta, mas as medidas cautelares também são suficientes, devido às condições pessoais favoráveis do paciente. Repito, apenas 20 anos, primário, bons antecedentes, não possui nenhum inquérito, nenhuma outra ação penal em seu desfavor, possui endereço fixo, trabalho definido e ainda juntei um abaixo-assinado de seus pares, atestando a sua boa conduta social. Por isso, excelências, eu suplico pela substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos um bom dia. A palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Pedro Macedo, presidente desta Câmara, doutora Maria do Rosário de Fátima, juíza convocada para integrar a primeira Câmara Especializada Criminal, doutor Antônio Ivan, renova os cumprimentos, a secretária Léa, a advogada que acabou de fazer a sustentação oral e os demais advogados que nos assistem. Bom, nós sabemos que para o decreto de prisão preventiva, basta ter a prova da materialidade de um crime e os indícios de autoria. Mas a jurisprudência, os precedentes dos tribunais superiores, não basta a gravidade abstrata de um fato. Por exemplo, nós sabemos que os crimes mais graves, a meu modo de ver, o latrocínio, o tráfico de drogas, o estupro, são crimes extremamente graves, né? Mas a gravidade abstrata por si só não é suficiente para fundamentar um decreto de prisão preventiva. Nós temos que ver a dinâmica do crime, o modus operandi, né? E a gravidade concreta daquele fato, daquele delito que o juiz apreciou. Bom, inicialmente eu vou ler aqui, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, o decreto de prisão preventiva, em que o juiz diz: trata-se de representação formulada pela autoridade policial
da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, é o DPCA, e que requer a busca e a apreensão e também a prisão preventiva do paciente Francisco Bruno da Silva Soares, por suposto crime de estupro de vulnerável. Então, estupro de vulnerável, estupro quando é praticado contra a vítima menor de 14 anos. Em continuidade delitiva. É o previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 71 do Código Penal, que é a continuidade delitiva. Praticada contra o adolescente de iniciais JHSS, atualmente com 13 anos de idade, na época do fato, 13 anos. E diz o juiz, prossegue o juiz, segundo relata a autoridade policial, a vítima, esse menor, vinha sofrendo abuso sexual desde os 9 anos de idade. Que tais abusos consistiam em carícias e relação sexual, oral e anal, feitas pelo representado ora paciente. Ressalta que o investigado realiza ameaças para que o garoto não conte sobre os fatos para ninguém. Menciona o delegado que o representante da vítima havia participado, aliás, o delegado disse que a vítima havia participado na escola de uma palestra sobre abuso sexual. E interessante, desembargador Pedro, que após encerrar a palestra, a própria vítima relatou para a psicóloga que desde os 9 anos de idade é vítima do crime de estupro. E com isso a escola procurou a mãe do menor, o qual comunicou à polícia, né, da Delegacia de Proteção ao Menor. Diz o juiz, após a análise dos autos, entendo que a prova de autoria e da materialidade estão claramente consubstanciadas, né? No inquérito policial, boletim de ocorrência, declaração, ninguém tem dúvida sobre isso. E o laudo pericial diz que foi região anal, esfíncter anal, apresenta lesão anal a nível de 10 em horas, com característica de lesão antiga. Sobre o detalhe desses fatos, a genitora do adolescente, dona Francisca Gilda de Moraes, informou o seguinte, que no dia 15 de junho recebeu uma ligação da escola onde o filho estuda, que é a Escola Municipal Cacimba Velha, na zona rural de Teresina, e a diretora solicitou que a declarante comparecesse à escola para conversar sobre o filho José Arthur. E a declarante foi até a escola no turno da tarde, no dia 15 de junho deste ano. E lá chegando, a diretora contou tudo para ela, que o filho dela havia participado dessa palestra sobre abuso sexual. E somente após o encerramento da palestra que a vítima comunicou à psicóloga que era vítima de estupro de vulnerável. E o crime é atribuído ao seu próprio primo. O paciente aqui é primo da vítima, Francisco Bruno da Silva. Então, não se trata aqui, esmagador Pedro, doutor Rosário, de gravidade abstrata, não. O crime foi grave, a criança dos 9 aos 13 anos foi abusada sexualmente. Então, eu não me sinto à vontade de conceder essa ordem aqui, a dinâmica do crime, né? Os fatos foi crime continuado, né? Não vou nem ler os detalhes aqui dos abusos sexuais sofridos, né? E demais a mãe dela que o primo, Francisco Bruno, o qual frequentava a casa do declarante, e aproveitava dos momentos em que ficava a sós com José Arthur para fazer relação sexual com seu filho. Que a declarante percebeu que o comportamento de José Arthur havia mudado, pois ele estava até mais agressivo. E a vítima chorou muito durante o relato. E alguns dias, José Arthur disse para a declarante que não queria mais que Francisco frequentasse a sua casa. Pediu, inclusive, para bloquear no WhatsApp. Disse mais que o Arthur disse que o próprio primo ameaçava a vítima caso ele contasse para alguém dos abusos que sofria. Nós sabemos que o crime de estupro, hoje, se a vítima é menor de 14 anos, na estupro dela, se até passar a mão, tocar no seio de uma criança, de uma mulher, tudo mais, é crime de estupro, né? Mas tem estupro mais grave que os outros, né? Tem estupro com penetração anal, com relação sexual, e o estupro de ele tocar no seio de uma menina de 10 anos é crime de estupro. Mas aqui não, o caso foi extremamente grave, né? Com continuidade delitiva, dos 9 aos 11 anos, essa criança sofreu abuso, essa adolescente. O fato dele estar foragido ou não, o juiz disse que ele estava foragido, que ele não compareceu. Mas isso é irrelevante. A dinâmica do crime, a gravidade concreta justifica, a meu ver, o decreto está muito bem fundamentado, repito, não apenas na gravidade abstrata, mas na gravidade concreta, na dinâmica do crime, né? Na gravidade concreta dos fatos. Né? E mais, diz aqui o juiz que o Francisco Bruno
é filho do cunhado da declarante, da mãe do menor. E que, atualmente, após saber dos fatos, foi embora e ninguém sabe onde ele estava residindo. Foi a mãe da vítima que comunicou à polícia que ele desapareceu de lá. É lógico que ele estava trabalhando em Teresina, mas, de fato, não era do conhecimento da família, né? Portanto, desembargador Pedro, eu cito o precedente do STJ, o fato de ele ser primário de bons antecedentes, por si só, não assegura a sua liberdade. As medidas cautelares, nesse caso aqui, são insuficientes, a meu ver, para reprimir o crime, de modo que eu estou delegando a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça. É como voto. Muito bem. Ouvimos atentamente as argumentações da doutora Caterine, esteve em outro nosso gabinete, fez uma exposição, apresentou argumentos para visando obter êxito na concessão desse habeas corpus. E hoje tivemos a oportunidade de ouvir o relato, os argumentos, os fundamentos apresentados pelo eminente relator. De fato, o caso é grave e não é uma gravidade que se possa dizer, foi um fato isolado. 13 anos, houve a relação, mas não. Dos 9 anos de idade, essa criança já se submetia a essa relação, e isso é de uma gravidade tamanha. Traz repercussões imensuráveis no comportamento, no psicológico dessa criança. Esse relato feito pelo desembargador Sebastião justamente nos convence de que a prisão preventiva é o melhor remédio. No caso aqui, não vemos como suficiente a substituição das medidas da prisão preventiva por medidas cautelares. Portanto, acompanho o bem fundamentado voto proferido pelo relator. Doutora Maria do Rosário, com a palavra para proferir o voto. Okay. Inicialmente, cumprimento ao ilustre presidente, desembargador Pedro Alcântara, ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins, membro efetivo desta primeira Câmara. Saúdo ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Ivan, bem como a secretária, doutora Leia Silva Melo, em nome da qual saúdo todos os funcionários da casa, e saúdo também a doutora Janete, em nome de todos os advogados aqui presentes. A doutora Janete também esteve no nosso gabinete, nos mostrou o seu lado da defensiva referente a este paciente. Entretanto, hoje, com um bem fundamentado relatório do desembargador Sebastião, em que ficou claro que o fato vinha ocorrendo de 9 anos de idade até 13 anos, quando ele teve a oportunidade de ouvir uma palestra e saber que aquilo que ele passava era um abuso. Ele, um garoto de 9 anos até 13, passou por essa situação de estupro. Voto com parecer brilhante do desembargador Sebastião, relator dos autos. Bem, proclamo então o resultado. A unanimidade decidiu essa egrégia Câmara Criminal pela denegação da ordem em harmonia com o parecer ministerial superior. Doutor Sebastião, Vossa Excelência continua com a palavra para o segundo voto. Doutora Leia, pode, inclusive, acho que fazer o pregão do próximo voto, facilitar o trabalho do desembargador Sebastião. Pronto. Então, vamos para o processo de número 1 da pauta, desembargador. Pois não. É de relatoria do desembargador Sebastião também. Pode fazer o pregão, né? É o processo 075-75-56, dígito 38, 2023, 818-0000, é um habeas corpus, origem Parnaíba, primeira vara criminal, impetrante Ian Albuquerque de Amorim, paciente Emita Lima da Silva, impetrado da juiz de direito da primeira vara criminal de Parnaíba, e o relato é Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Tem advogado presente? Não temos. Bom, então eu vou votar apenas pela emenda, doutora Maria do Rosário, desembargador Pedro Macedo, doutor Antônio Ivan.
Ementa, habeas corpus, processual penal. Tentativa de homicídio, prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Processo com trâmite regular. Inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada. Nós sabemos que o tempo de tramitação de um processo não deve ser fixado de maneira absoluta, matemática. Mas, antes de tudo, deve submeter-se, como disse, como eu sempre digo, ao princípio da razoabilidade, e essa também é a posição da doutrina e da jurisprudência. Embora tenha os prazos para a instrução criminal, nós temos que ver cada caso concreto, né, e a submeter ao princípio da razoabilidade. Assim, a questão deve ser aferida, portanto, como disse, critério de razoabilidade, tendo em vista cada caso concreto. Nós, no caso dos autos, vislumbramos que a demora verificada, realmente houve demora, o fato não é irrazoável, pois o feito é complexo e investiga a prática desse crime, submetendo ao rito os crimes do Tribunal do Júri. O próprio rito é mais demorado, são 3 réus, com advogados distintos, então, portanto, se alonga os prazos processuais. E ele se encontra preso diante da gravidade concreta desse delito, realçado pelo modus operandi, né, com disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no tórax e no membro superior esquerdo, e está aí, além do risco de uma nova reiteração, já que tentou matar e não matou, pode a vítima ser assassinada depois. Ademais, consta da decisão que há relatos, está dito aqui, do temor por parte da vítima da suposta efetivação do intento do paciente de ceifar sua vida, evidenciando, portanto, a periculosidade concreta do ora paciente. Consta ainda, que é mais grave, Dr. Pedro, que o paciente já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, outro processo que tramita lá em Parnaíba, e no qual estava na mesma companhia dos demais acusados, veja bem, sobrelevando assim o receio de que ele possa cometer novos crimes. Ele já foi preso anteriormente. E mais, com relação às medidas cautelares, há indícios, estou falando apenas indícios, não tem prova concreta ainda, de que ele integre a organização criminosa do Comando Vermelho lá no litoral piauiense, né? Então, a meu ver, as medidas cautelares, nesse caso, são insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, constatará a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, antes de tudo, e para garantir a ordem pública lá em Parnaíba, com essa onda de violência lá na região norte, com a atuação dessa organização do Comando Vermelho, que diz que veio do Ceará. O caso concreto justifica, portanto, a prisão preventiva. Eu estou denegando a ordem, vereador Pedro, doutora Maria do Rosário, estou denegando a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Louvo aqui a preocupação do eminente relator quanto às questões de violência, da criminalidade que assola o nosso litoral piauiense. E com a vinda de facções criminosas do Ceará para o nosso litoral, certamente isso até retirou um pouco essa tranquilidade que os habitantes da localidade, como também os turistas, conviviam. Então, é preciso, por parte do judiciário, essas medidas duras, essa preocupação, esse olhar direcionado para a questão da violência e criminalidade no nosso litoral. Portanto, acompanho o bem fundamentado voto proferido pelo relator. Doutora Maria do Rosário, com a palavra, para proferir seu voto. Acompanho o voto do relator. Proclamo o resultado. A unanimidade decide esta Egrégia Câmara Criminal pela denegação da ordem em harmonia com o parecer ministerial superior. Só falta um desembargador, doutora Leba. Uma palavra de você, Baixa, vai concluir os votos dele. Então, é o processo de número 2. É o processo 075-6737, dígito 04, 2023-818-0000, um habeas corpus, origem Porto, vara única, impetrantes Tiago Vale de Almeida e Almada Ribeiro de Souza. Paciente é Marcial Burquerque da Silva, o impetrado é o juiz de direito da comarca de Porto, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Tem também advogado presente? Não, desembargador, sem advogado. Bom, então eu vou votar de forma resumida, não vou ler o voto todo, está um pouco longo esse voto. Geralmente eu faço os votos, não são muito longos meus votos, eu acho que você tem que fundamentar,
fazer um relatório sucinto e uma boa fundamentação e examinar, antes de tudo, o caso concreto, né? Por exemplo, no caso anterior, desembargador Pedro, eu digo assim, o crime de tentativa de homicídio, a rigor, caberia sim as medidas cautelares, mas nós temos que ver o contexto do caso concreto. Por exemplo, se alguém tentou matar alguém, é primário, foi ocasionalmente, lógico que ele pode responder em liberdade. Mas naquele caso de Parnaíba, sobretudo, porque o paciente já respondia a processo por tráfico de droga, foi preso juntamente com os comparsas que tentaram matar a vítima. Quem sabe até que a vítima também não esteja envolvida com o tráfico de droga, eu não sei. Bom, então nesse caso aqui também eu vou votar resumidamente, lendo apenas a ementa e a parte dispositiva do nosso voto. É lá na comarca de Porto, interior, nós sabemos que o tráfico de drogas está se disseminando não apenas em Teresina e nas grandes cidades, mas está em Água Branca, São Pedro, Poeiras, está em todo o estado do Piauí. Infelizmente, a juventude está participando do tráfico de droga e do consumo exagerado dessa droga. Habeas corpus, processual penal, tráfico de droga, prisão preventiva, garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, né? Fundamentação idônea, inaplicabilidade das medidas cautelares. Não basta que o juiz diga, o tráfico de droga é prejudicial à saúde da juventude. Aí é uma gravidade, realmente é grave, mas é abstrato. Tem que ver o caso concreto e a fundamentação concreta. Irrelevância das condições pessoais, violação do princípio da homogeneidade, inadequação da via eleita, desclassificação para o usuário, análise probatória incompatível com a estreita via do habeas corpus, ordem conhecida em parte, e nesta parte delegada. Com relação à ausência de fundamentação, eu estou dizendo que constata-se que a prisão preventiva deste paciente foi mantida para a garantia da ordem pública, né, pelo tráfico de drogas, diante da gravidade concreta, né? Portanto, foram diversas embalagens plásticas, né, utilizadas para embalar drogas, envolves plásticos, contendo entorpecente, balança de precisão. Ele queria desclassificar para o usuário. Então, alguém que é preso com balança de precisão, não precisa, demonstra que está vendendo droga, porque para uso próprio, você pequena quantidade de droga, você não precisa de balança de precisão nenhuma, né? Então, eu estou dizendo que, em sede de habeas corpus, fica difícil você constatar que realmente trata-se de um mero usuário, né, que realmente fosse um pequeno usuário, merecia, sim, responder o processo em liberdade. E tinha várias, além das embalagens preenchidas, tinha várias embalagens plásticas vazias que seriam utilizadas para embalar novas drogas, né? Como eu disse aqui há pouco. As medidas cautelares, nesse caso, são insuficientes, e o fato de ele ser primário, por si só, né, não autoriza a manutenção da soltura do paciente. E pelo princípio da homogeneidade, não é possível inferir, neste momento processual, que na via estreita do habeas corpus, que requer prova pré-constituída, acerca do eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação desse princípio. Diz lá que a eventual condenação do paciente importará em penalização menos gravosa do que a prisão cautelar. Não sabe ainda, não sei os fatos, ainda vão ser apurados. Somente após a instrução e após a aprovação da sentença. Se tivesse uma sentença já condenatória e pouco tempo, poderia sim o juiz em sede HC conceder a liberdade do paciente, né? Não posso desclassificar para usuário de droga, né? Requer uma apreciação mais profunda do conjunto probatório, e, portanto, a via eleita é inadequada. Assim, desembargador Pedro, eu estou conhecendo em parte deste habeas corpus, e nessa parte que eu conheço, eu estou delegando também em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Eu acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Doutora Maria do Rosário, para proferir seu voto. Acompanho o voto dos que me antecederam. Bem, então, profiro o resultado. A unanimidade decide essa Egrégia Câmara Criminal pela denegação da ordem em harmonia com o parecer ministerial superior. Doutora Léo, o próximo aí seria o quarto,
O próximo é o 5º, desembargador Pedro. Certo. É de relatoria de Vossa Excelência, os demais. Pode fazer o pregão, por favor. Processos, certo. Processo 075, 57, 85, dígito 95, 2023, 818-0000, é um habeas corpus, origem Barras, primeira vara, impetrante Alberto Carvalho Filho, paciente Reinaldo Gomes da Silva, o impetrado é o juiz de direito da comarca de Barras, o relator é Vossa Excelência, desembargador Pedro. Relatório inserido no sistema. O doutor Humberto, viu? Vai fazer sustentação oral. Doutor Humberto dispõe de 15 minutos para apresentar suas argumentações. Muito obrigado, Excelência. Eu cumprimento ao nobre magistrado, desembargador Pedro de Alcântara, presidente da Câmara Especializada, primeira Câmara Criminal. Também ao magistrado doutor Sebastião Ribeiro Martins, doutora Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias. Aceito meus cumprimentos também ao ilustre representante do Parquet, doutor Antônio Ivan Silva, também a doutora Léa, presente, a todos os colegas advogados também presentes na sala. Excelência, é um motivo sempre de júbilo poder retornar à à tribuna em defesa dos nossos constituintes, trazendo os conflitos da nossa sociedade, onde o tribunal competente, como o TJPI, Tribunal de Justiça, poderá e deverá, né, dar a sua decisão. O doutor Sebastião, aqui nós temos também, trata-se desse habeas corpus, de um fato ocorrido de acusação do paciente Reinaldo Gomes da Silva. O Reinaldo Gomes da Silva, Excelência, é um brasileiro, um barrense, é um trabalhador, é ajudante de pedreiro, é mecânico, uma pessoa desprovida de qualquer condições financeiras, certo? Ele foi preso no dia 26 de maio, agora de 2023. Houve uma operação em Barras, uma operação midiática, chamada Todo Carnaval Tem Seu Fim. E nessa operação foram presos algumas pessoas, e entre essas pessoas estava o senhor Reinaldo. Como se deu a prisão do senhor Reinaldo? A prisão do paciente, Excelências, ilustre representante também do Parquet, doutor Antônio Ivan, ele estava em direção, em uma via pública, num calçamento, uma rua de calçamento, indo à casa de sua mãe. E na direção, quando chegava próximo à casa da sua mãe, existe uma casa, digamos assim, em construção, e lá tinha duas pessoas, um jovem e dois adolescentes, estavam sentados na calçada. Nessa operação, teve a participação de polícia rodoviária, teve cão farejador, tudo isso. Nessa operação, tinha um mandato nessa casa, que eu não vou chamar abandonada, né? Poderia até chamar abandonada, porque lá nunca foi determinado quem seria o dono. O paciente passava nesse local e parou para falar com esses dois jovens que estavam também usando droga. Ele também era usuário de droga, o seu Reinaldo. E nesse momento, a polícia chegou, fez a busca e apreensão nessa casa onde não tem nenhum morador, né? E foi inclusive colocado uma quantidade maior de droga para um outro acusado, tá? E então o senhor Reinaldo foi conduzido à delegacia. O outro, a jovem que estava, a moça, foi liberada, e o outro rapaz, que tinha 15 anos de idade, foi levado à delegacia. Na delegacia teria dito que teria comprado uma dólar, que eles chamam, né? Uma bala de maconha, do senhor Reinaldo. Foi o motivo, praticamente isso, que levou à prisão dele. Bom, já adiantando, Excelência, já houve audiência de instrução, embora não se discuta mérito no presente right, mas é de se ressaltar que e consta nos autos, que esse menor que havia dito em delegacia disse que tinha sido pressionado e na audiência de instrução assumiu ser o dono da droga, que uma droga que foi encontrada nessa casa seria dele,
Então, isso é o que consta, isso é o que está nos autos. Agora, Excelência, só um instante, porque o computador aqui está desligando. Pronto. Agora, Excelências, assim, nós tivemos... Excelência, só um instante, porque meu computador está desligando aqui, agora eu posso a qualquer momento sair daqui do campo de visão aqui e não estou conseguindo carregar, de forma nenhuma. Está me atrapalhando agora. Mas, Excelência, eu acredito... Pronto, melhorou. Desculpa aí. Mas, continuando, não cortando o raciocínio, após a prisão do acusado, do paciente, outras pessoas também foram presas, então foram colocados todo mundo na mesma balança. O que foi que aconteceu? A prisão se deu no dia 26 de maio de 2023. No dia 27, Excelência, o juiz de direito da vara de núcleo de plantão de Campo Maior converteu a preventiva, converteu o flagrante em prisão preventiva do ora paciente. E disse o quê? Entende-se em conformidade com o artigo 312 do CPP a necessidade de se manter a garantia da ordem pública, mas a qual se traduz no objetivo de impedir que os autuados continuem praticando outros crimes no transcorrer da apuração do fato indicado no auto de prisão. Esse foi o fundamento. Um fundamento genérico, Excelência, que contraria o disposto no artigo 93.9, certo? 9º, da Constituição Federal, onde salienta que todas as decisões devem ser motivadas. Assim também, como eu faço referência ao artigo 315 do Código de Processo Penal. O artigo 315, parágrafo 2º, item 1 e 3 do CPP, quando falam sobre a questão do fundamento da prisão. E lá no 315, no 1, diz: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que seja interlocutória, sentença ou acórdão, que limitasse a indicação, a reprodução ou a paráfrase do ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. E o 3, item 3, invocar motivos que prestariam a se justificar qualquer outra decisão. É o que vem acontecendo, Excelência. Geralmente, o que se vê em várias decisões é um Ctrl-C, Ctrl-V nessas decisões aí no interior. Já na comarca, já depois do decreto da preventiva, da conversão, o juiz da comarca de Barras, competente para o processo, fundamentou, em um pedido que foi feito pela defesa, fundamentou a manutenção da prisão no mesmo sentido. No sentido de quê? Da questão da ordem pública ainda que fosse preservado, mantivesse a ordem pública. Então, a ordem pública é o fundamento dessa prisão, tanto do juiz plantonista de Campo Maior, como o juiz originário do processo, doutor Jorge Clay, da comarca de Barras. Pois bem, Excelência, o primeiro fato que eu chamo a atenção, além dessa fundamentação também, foi o fato de que não houve a audiência de custódia. Mas vejamos aqui, Excelência, é um caso interessante que eu chamo a atenção de Vossas Excelências e vem ocorrendo com frequência em comarcas do interior, em Barras principalmente. Muitas das vezes, quando se tem uma operação, uma prisão de uma envergadura maior, às vezes deixa-se de se realizar as audiências de custódia. E nesse presente caso, mais uma vez, Excelência, ocorreu. Vejamos, Excelência, o despacho do dia 29 de maio do juiz de direito da vara do núcleo de plantão de Campo Maior, quando ele diz o seguinte, sobre a audiência de custódia. Ele disse assim: ocorre que a autoridade policial de Barras disse inexistir a possibilidade de apresentar os autuados na sede da comarca de São Miguel do Tapuio, a fim de que fosse realizada a audiência de custódia. Ao final eu explicarei. Assim, comunique-se a corregedoria, o juiz pediu para comunicar a corregedoria do Tribunal de Justiça, de modo a justificar a não realização da audiência de custódia. Com fulcro no artigo 6º do provimento 134
de abril, 10 de abril de 2023. Bem como seja expedido ofício à Secretaria de Segurança do Piauí para que sejam adotadas as providências necessárias à apresentação dos presos e verificado eventuais razões que levaram à não apresentação dos custodiados requisitados. Por fim, faça remessa dos autos ao juiz competente. Excelência, vejamos a situação. Eles foram presos em Barras. Posteriormente, eles foram para Esperantina, certo? Ficaram na delegacia de Esperantina. Isso numa sexta-feira. Passou sexta, sábado, domingo e nada de audiência de custódia. Na segunda-feira, o juiz que decretou a prisão, certo? Ele determinou que fosse realizada a audiência de custódia, o de Campo Maior. Só que, como eles estavam em Esperantina, a audiência de custódia seria pelo juiz plantonista, que seria onde? Em São Miguel do Tapuio, bem distante de Barras para São Miguel do Tapuio. A estrada não é boa. O que a gente nota é que existe um certo corpo mole da própria polícia, do órgão policial, em não ter levado o acusado para essa audiência de custódia, e assim fica fácil e simples de justificar que não houve audiência de custódia por falta de questão de material humano. Até quando nós vamos poder suportar isso, Excelência? Isso aí é um grito de toda a advocacia, que existe todo o interior a questão dessa falta de audiência de custódia, certo? Então, Excelência, essas dificuldades operacionais, por si só, não são motivos idôneos, certo? Para restringir uma garantia constitucional. E tem que se fazer valer. Não pode se tornar letra morta a questão da audiência de custódia. No presente caso, nós temos uma acusação de tráfico de drogas. Excelência, esse paciente, ele é primário. Ele nunca teve nenhum processo em seu desfavor. Não existe nenhuma condenação. Então, ele é primário. Em caso de uma condenação no tráfico de drogas, tudo pode levar a crer que ele venha a ter uma pena, até na pior das hipóteses ainda, uma pena inferior a 8 anos, não superior a 8 anos. O que determinaria, conforme o artigo 33 do Código Penal, Excelência, determinaria um regime prisional menos gravoso do que o atual, no qual ele vem passando na comarca na penitenciária de Esperantina. Então, Excelências, com base nessa sustentação, com base nesses fatos, é que eu venho fazer essa sustentação, clamar a vossas Excelências pela essa questão da audiência de custódia, da não realização da audiência de custódia e da falta de fundamento, foi contrário. Um Ctrl-C, um Ctrl-V em todas as decisões que a gente vê pelo interior. Isso não sou eu somente que falo. São vários colegas advogados que sustentam essa informação. Em nossas conversas, os decretos estão sendo feitos, um Ctrl-C, um Ctrl-V, de uma forma que serve para qualquer decisão. Então, Excelência, é com isso que a defesa encerra a sua sustentação, clamando a vossas Excelências pela procedência do right e que seja concedido a ordem. Muito obrigado e a defesa se encontra à disposição para qualquer esclarecimento que venham vossas Excelências a querer. Muito obrigado e um bom dia. Bem, após ouvirmos as argumentações do Dr. Humberto Carvalho, que esteve conosco ontem no nosso gabinete, fez um relato minucioso de toda a operação que se deu na comarca de Barras e que resultou na prisão de pessoas, inclusive desse paciente Reinaldo Gomes da Silva. Eu vou abordar inicialmente, vou fazer um resumo do voto, mas enfrento de imediato a questão da ausência de realização da audiência de custódia. Após a análise detida dos autos, constata-se a ausência de realização da audiência de custódia, justificada pelo fato de o paciente se encontrar detido inicialmente no município de Barras, situado a mais de 200 quilômetros da comarca de São Miguel do Tapuio, e, posteriormente,
ser transferido para o presídio de Esperantina, a quase 300 quilômetros. Aqui se mostra justamente as dificuldades que tem o Estado, às vezes, de transportar um presidiário, um detento, para o local onde seria realizada a audiência de custódia. Então, está justificado aqui plenamente, esse argumento aqui não subsiste para que se possa conceder a ordem. No mais, nós estudamos detalhadamente esse caso. De fato, esse jovem não foi alvo da operação, foi apenas mencionado por um dos indiciados, um dos investigados, como que teria adquirido droga desse cidadão. Esse fato em si não seria suficiente para decretar a prisão preventiva desse cidadão. Entendemos que as medidas cautelares aqui, substitutivas, seriam suficientes para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e faça um registro. Ele responde a uma ação penal, está em fase de recurso, por o crime de ameaça. Isso é de violência doméstica. Também não há trânsito em julgado, e esse fato em si não vejo como suficiente para impedir a concessão da ordem em favor desse paciente. Nós estamos concedendo a ordem, senhor desembargador Sebastião Martins, doutora Maria do Rosário, vice-procurador e nobre advogado. Nós estamos concedendo a ordem com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos 1, 2, 3, 4 e 5, combinado com o artigo 282, ou seja, comparecente quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de acesso ou frequência a bares e similares, salvo no exercício de sua profissão, visto que é relacionados às circunstâncias comuns do crime de tráfico de droga. Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com o réu, estabelecendo um limite mínimo de distância de 100 metros entre eles. 4. Proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao juízo. 5. Recolhimento domiciliar a partir das 19 horas até às 6 horas, inclusive nos dias de folga. Eu entendo que, para o caso aqui, essas medidas são suficientes para resguardar a ordem pública. Então, nós estamos concedendo a ordem e faça um registro. O desembargador Sebastião conhece bem essa situação do sistema presidiário do Brasil e do Piauí. Não tem mais espaço para tanto preso. Por isso que se criou, o legislador foi feliz quando modificou a legislação, concedeu essas medidas substitutivas para substituir a prisão preventiva, inclusive com monitoramento eletrônico, que não é o caso aqui, não vejo necessidade nesse caso. Então, nós estamos concedendo a ordem com imposição de medidas cautelares em dissonância com o parecer ministerial superior. É como o voto do desembargador Sebastião, doutora Maria do Rosário. Com a palavra, desembargador Sebastião. Inicialmente, quero parabenizar o advogado, o doutor Humberto Carvalho, pela boa sustentação oral, né? Muito que ele comprova que o paciente não tem provas da participação dele nesse evento concretas, não tem, os indícios não são suficientes, de modo que eu também concedo a ordem com a aplicação das medidas cautelares, né? Diversas da prisão, e acompanhe, portanto, o voto do eminente relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto do relator. Portanto, a unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal pela concessão da ordem e imposição de medidas cautelares, em dissonância com o parecer ministerial superior. E faço aqui o registro, doutor Humberto, a sua bela apresentação, sempre muito comedido, com bons argumentos. Conheço o trabalho do doutor Humberto lá na comarca de Barra, onde eu fui juiz durante 3 anos, desembargador Sebastião. 3 anos, 18 dias e 2 horas. E tenho o prazer de dizer que sou cidadão barrense. Com certeza, Sérgio. Com certeza, doutor Pedro. Boa sorte na caminhada. Tá bom. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Doutora, o próximo voto. Processo de número 4, desembargador Pedro. Muito bem. Relatório do sistema. Vou fazer aqui o pregão, viu? Pois não. É o processo 075-7835, dígito 24, 2023, 818-0000, habeas corpus, origem Buriti dos Lopes, vara única, impetrante Fábio Danilo Brito Martins e Fiamma Itália da Silva Duarte, paciente Orlando Ferreira de Carvalho, o impetrado é o juiz de direito da comarca de Buriti dos Lopes e o relator é Vossa Excelência, desembargador Pedro. Muito bem.
relatório do sistema e, com muita honra, concedo a palavra à doutora. Concedo a palavra à doutora Fiamma para as argumentações. Bom dia, Vossas Excelências. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeito. Bom dia, Vossas Excelências. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, né? É um prazer, doutor Pedro, doutora Maria do Rosário, né? E, sem mais delongas, eu gostaria de falar um pouco, né? Em relação a esse habeas corpus. O doutor Pedro já tinha concedido as medidas cautelares diversas da prisão para esse paciente. No entanto, houve uma quebra dessas medidas cautelares. Por quê? Porque o meu cliente, após sair, ele foi acusado novamente de tráfico de drogas, né? Após o desembargador Pedro Alcântara ter concedido as medidas cautelares diversas da prisão, ele foi acusado novamente em sede policial de tráfico. No entanto, ele era inocente. Assim como foi provada a inocência dele, porque o processo foi arquivado por falta de provas. No entanto, o magistrado daqui de Buriti dos Lopes, antes de conceder os mandados de prisão, ele não observa a questão das provas, o que tem no todo, e já decreta a prisão, né? Então, foi decretada a prisão dele e ele se evadiu para provar a sua inocência, para provar um direito dele. Ele estava cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, mas teve que se evadir. Por quê? Porque ele é inocente. E por isso ele deixou de cumprir as medidas. O processo do qual ele estava sendo acusado de tráfico, novamente, foi arquivado. E hoje ele quer uma oportunidade para voltar para o seio social, para cumprir todas as medidas como ele vinha cumprindo. Ele quer uma oportunidade, trabalhar e cumprir todas as medidas cautelares, porque não foi culpa dele o descumprimento. Ele tem direito de provar a inocência dele, assim como foi provado pelo arquivamento do processo. No entanto, não está sendo dada essa oportunidade. E eu peço, Vossas Excelências, que dê essa oportunidade para ele. O sistema prisional já está todo lotado. Que sejamos humanos para oportunizar essas pessoas a voltarem para o seio social, que é difícil, mas não é impossível. Então, eu estou aqui em nome desse paciente, pedir a Vossas Excelências que dê mais essa oportunidade. Houve um descumprimento? Houve. Mas não foi porque ele quis. Ele vinha cumprindo certinho. Houve mais uma questão de perseguição pessoal. A prova disso é que foi comprovada a inocência dele e o inquérito policial, em fase já de processo, né, foi arquivado por falta de provas. E é assim que eu peço Vossas Excelências para olhar e oportunizar esse cliente. E eu passo a palavra para o doutor Fábio Martins, para saber se ele tem algo mais a acrescentar, Vossas Excelências. Obrigado, doutora. Primeiro, aos demais, professor desembargador Pedro, relator. Esse ano, mas tem que...
Excelências, complementando o já bem fundamentado parecer da doutora Fiamma, mas é importante, desembargador Pedro, a gente verificar, porque assim, é tanta nulidade no que eu vi nesse processo, que a gente fica até meio que assombrado. Veja só, excelência, o fundamento utilizado para o juiz expedir um mandado de prisão em desfavor do paciente só consta de um parágrafo, desembargador Sebastião. Diz o seguinte: quanto à declaração, isso foi pedido pela Promotoria de Justiça em sede de audiência, instrução e julgamento. O descumprimento que a doutora Fiamma está falando é porque ele não foi à audiência de instrução e julgamento. A promotora de justiça, conforme dita na ata de audiência de instrução e julgamento, diz o seguinte: passada a palavra ao órgão ministerial, diante do não comparecimento ao ato, decretada por este juiz em outros autos, estando foragido, requereu a prisão preventiva do acusado desses autos. Veja, excelência, o paciente já tinha recebido a promoção de arquivamento dos autos no qual a promotora está falando em relação à eventual fuga. No entanto, o juízo decreta a prisão preventiva dizendo o seguinte: pautado na ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da redação do caput do artigo 312, e por verificar o não cumprimento do acordado no alvará de soltura, decreta a prisão preventiva do acusado, não verificando, no caso dos autos, qualquer outra cautelar para ser aplicada, para não se chegar à medida mais gravosa da prisão cautelar, diante do exposto, de maneira oral, nessa fundamentação e audiência, após requerimento do órgão ministerial de maneira oral. Então, excelências, é de se verificar o seguinte: que a prisão preventiva, o mandado de prisão preventiva foi decretado em relação ao paciente em virtude dele não comparecer. Agora, excelências, é aquilo que a gente sempre bate. O exercício do direito de ampla defesa está também no exercício de não se autoincriminar. É pacífica a jurisprudência desse Egresso Tribunal de Justiça do Piauí, é pacífica a jurisprudência do STJ e do STF, que o não comparecimento do acusado em audiência não significa dizer que ele está se furtando, mas que ele não tem nada ali a declarar, portanto, é o direito ao silêncio dele, de não se incriminar. Isso não impede do processo continuar. A revelia do processo penal tem outra implicação que não comporta a implicação do processo civil, desembargador Pedro. Então, assim, é muito gritante a ânsia do juízo, da autoridade curatória de Buriti dos Lopes, em prender. A fundamentação utilizada pelo juízo é totalmente inidônea. Não se nem justificou por que não está se aplicando medida cautelar diversa da prisão. Não tem nenhuma justificativa por que não se utiliza o monitoramento eletrônico. Não tem. Simplesmente se decreta a prisão cautelar, pensando-se que isso vai amenizar a criminalidade. Não vai. Não vai. O que ameniza é justamente o sentimento de justiça aplicada. E o sentimento de justiça aplicada é justamente fazer-se aquilo que está na legislação. Portanto, eu não verifico, a gente não verifica, a defesa não verifica o perigo do estado libertário do paciente, que é requisito do parágrafo final do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não está demonstrado, o juiz não demonstrou no decreto prisional qual é o prejuízo, qual é o perigo da liberdade do acusado. Portanto, excelências, é firme nesses fundamentos em que a defesa vem requerer a concessão do contramandado de prisão em favor do paciente. Agradeço a todos desta coleta da Câmara Criminal, desembargador Sebastião, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, novo procurador de Justiça, doutor Ivan Silva, a doutora Léa, secretária, e assim a defesa finaliza a sustentação. Retornando aos trabalhos, eu ouvi, através da doutora Fiamma Duarte, o relato desse caso,
se não me falha a memória, são muitos processos, muitos casos, muitos habeas corpus, mas a memória, eu gosto, às vezes, de exercitá-la, desembargador Sebastião Martins, doutora Maria do Rosário e doutor Antônio Ivan Silva. Ele praticou, parece, um crime, foi concedida a ordem de habeas corpus, a imposição de medidas cautelares, e, nesse período, ele foi indiciado pela prática de um fato aí, de um crime. E ele se viu injustiçado, fugiu, deixou de cumprir medidas cautelares. Seria isso, doutora Fiamma? Doutor Fábio? Sim, exatamente, doutor. Eu estou tentando aqui rememorar os fatos. Sim, foi. Na verdade, por esse mandado de prisão, ele deixou de comparecer ao fórum, né? Como se tivesse fugido, né, para o fórum, já que ele deixou de comparecer. Vamos chegar lá, então. Vamos chegar à nossa conclusão. Então, eu estou aqui rememorando os fatos relatados, acho que 10 dias atrás, pela doutora Fiamma Duarte. E eu gosto, às vezes, de exercitar a mente, para ver que, de fato, é isso. E peço a confirmação. Então, ele se viu injustiçado. Por favor, eu acho que alguém está com o microfone ligado e dá a microfonia aí, a interferência. Eu já desliguei, desembargador Pedro. Muito bem. Então, com essa investigação, ele fugiu. Deixou de cumprir as medidas cautelares. Esse inquérito foi arquivado, o promotor de justiça pediu o arquivamento, segundo informações da doutora Fiamma Duarte. Entendeu? Que eu tenho como corretas. Então, o promotor pediu o arquivamento, desapareceu esse inquérito. Deixou de existir. Mas ficou o quê? Para o magistrado, o descumprimento das medidas cautelares. Esse é o fundamento do magistrado. O cidadão, talvez, coitado, pela ignorância, não tenha atentado para isso. Se ele imediatamente comparecesse, desapareceu, era um fato novo e desaparecia o argumento. Simples. Simples, simples, simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender esse julgamento e fico, então, para a próxima sessão, para uma análise mais detalhada do caso. Fica adiado, né, desembargador Pedro? Fica adiado. Fica adiado. Tudo bem. Obrigado, Obrigado, doutor Pedro. Para mim é uma honra, viu? Fiquem com Deus e bom trabalho a vocês. Boa sorte. Doutor Fábio, boa sorte. Muito obrigada. Doutora Maria do Rosário, doutor Ivan, doutora Léa. Bom dia, doutor Fábio. O próximo, doutora... Próximo, desembargador Pedro, é o processo de número 6 da pauta e o último também. É o processo 07... do sistema. É o processo... Vou fazer aqui o pregão, viu, desembargador Pedro? Ok. É o processo 075, 57, 54, dígito 05, 2023, 818, 0000, habeas corpus, origem Teresina, primeira vara do Júri Popular, impetrante Eduardo Antônio Cortez dos Santos, paciente Antônio Orlando da Silva, o impetrado é o juiz de direito do Tribunal de Júri da Comarca de Teresina, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Pedro. Advogado presente? Não, desembargador. Bem, se você baixou, então vamos proceder à leitura da ementa, de forma resumida, e cita aqui processo penal, habeas corpus, substituído do recurso próprio, indeferimento e pedido de adiamento de sessão do Tribunal do Júri, sucessivas redesignações, estratégia de defesa meramente protelatória, abuso do direito de defesa, nomeação de defensor público, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida, porém denegada. 1. Os tribunais superiores uniformizaram o entendimento no sentido de não conhecer o habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Entretanto, verificando-se flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia do ato, e manifesta com ação ilegal ao status libertatis do paciente, é perfeitamente cabível
o manejo do RIT, inclusive para questionar a nulidade processual quando sua análise prescindir de exame aprofundado de provas. 2. Quanto ao pleito de anulação do julgamento do paciente pelo tribunal do júri, em razão do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo juízo de primeiro grau, trata-se, na hipótese, do terceiro pedido de adiamento feito pela defesa, que constituía novos advogados e apresentava petições de renúncia em datas próximas à sessão de julgamento, no claro intuito de retardar a marcha processual, precedentes do STJ. 3. Tratando-se de situação processual reveladora de indevida utilização de estratégias procrastinatórias que eternizam a tramitação do feito, incompatíveis com o regular exercício do direito de defesa, afasta-se a ilegalidade, ordem conhecida, mas denegada. É como o voto do desembargador Sebastião Martins. Acompanho o voto de Vossa Excelência, de pleno acordo. Doutora Maria do Rosário, com a palavra. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor relator. Portanto, a unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal pela denegação da ordem em harmonia com o parecer ministerial superior. Bem, concluída a pauta, desejo ao desembargador Sebastião, doutora Maria do Rosário, doutor Antônio Ivan Silva, doutora Leia, amanhã um dia de paz, de alegria e uma semana de realizações. Um grande abraço. Bom dia a todos, um abraço. Um abraço a todos. Prazer. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Ivan, doutor desembargador Bom dia, Pedro, desembargador Sebastião, desembargadora Maria do Rosário, tenham um bom dia. Na próxima sessão, desembargador Pedro, a doutora Vanessa já retorna das férias, tá bom? Sua presença nos alegra, doutora Leia. Obrigada, desembargador. Bom dia para o senhor. Paz e saúde. Tchau, doutor Ivan, bom dia. Tchau, tudo de bom. O senhor também.